Hola, muy buenos días mis queridos, sean todos muy bienvenidos a la clase del número 21 de español, ¿sí? Y en esta clase nosotros vamos a hablar un poquito de comprensión lectora, así como fue en la última clase también hablamos de esto, y el tema de esta lectura es los dulces de la Navidad, tá, pessoal? Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre a festa do Natal, né? As festividades natalinas na Espanha, quais são os costumes, né, e assim por diante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os doces, né, los dulces, que fazem parte dessas festividades, tá bom? Então, vamos lá para a leitura do nosso texto, né, los dulces de la Navidad. Bueno, la Navidad va acompañada de luces, pero también de dulces de todos los rincones de la geografía española. Entre los dulces más apreciados están el turrón, los polvorones, las yemas, el mazapán y el roscón de reyes. La confitería navideña se compra tradicionalmente en conventos y obradores, donde las monjas y los mejores artesanos les elaboran a mano siguiendo recetas de siglos de antigüedad. El turrón es un dulce de herencia musulmana a base de almendras tostadas, miel, claras de huevo y azúcar. En España se produjo por primera vez en Gijona, en la Comunidad Valenciana, al este de la península ibérica. Península ibérica, pessoal, é onde se localiza a Espanha y Portugal, tá bom? Hay muchas variedades de turrón. Puede tener una textura dura o blanda y para los más golosos hay turrón de chocolate. El turrón tiene forma de tableta. Se sirve en trozos en una bandeja junto a nueces y otros dulces navideños. Los polvorones son unos dulces redondos y compactos que se elaboran con harina, manteca, canela, azúcar y almendra. Se envuelven uno a uno en papel y se deshacen en la boca al comerlos. Reciben ese nombre porque están recubiertos de azúcar glacé. Los polvorones más conocidos son los de Estepa en Sevilla y de Antequera en Málaga. Otro dulce muy tradicional que no puede faltar en Navidad son las yemas de Ávila. Se preparan simplemente con la yema del huevo y azúcar y se envuelven una a una con las manos hasta formar una bola pequeña. También es muy conocido el mazapán de Toledo, hecho a base de almendra, azúcar, miel y huevos, cuya primera receta se remonta al siglo XVII. Los mazapanes suelen tener forma de luna, frutas o animales. El roscón de reyes se toma para desayunar el día 6 de enero. Dependiendo de la costumbre familiar, se desayuna antes o después de abrir los regalos. El roscón es un bollo dulce en forma de corona, decorado con rodajas de fruta confitada que representan las joyas, de la corona del rey. A veces va relleno de nata o crema y en su interior se esconden dos sorpresas, una figurita de cerámica que puede coleccionarse y un haba seca. Quien encuentre el haba debe pagar el roscón. Bueno, entonces tenemos acá el vocabulario ahora para ayudar a ustedes, ¿sí? Con las palabras que no conocen. Y nosotros vamos a regresar al principio del texto para hacer su interpretação. Bueno, então, o texto começa, pessoal, falando então que o Natal ele vem acompanhado de muitas luzes, mas também de muitos doces, né? Provenientes de todos os rincones, ou seja, de todos os cantos, de todas as regiões da Espanha, né? De la geografia espanhola. Aí fala um pouquinho que os mais apreciados e mais conhecidos são o turrón, los polvorones, las yemas, el mazapán e el roscón de reyes, né? Aí segue o texto dizendo que a confeitaria navideña a gente consegue comprar tradicionalmente em conventos, tá? Que são onde as freiras estudam, né? Que em espanhol a gente chama de monjas, tá? E também em obradores, que são ateliês, tá, pessoal? Então são ateliês de doces onde las monjas, né, as freiras, e os melhores artesanos los elaboram a mano, tá? Seguem receitas aí de séculos e séculos de antiguidade, tá? De idade já, né? Então, receitas já muito antigas e muito tradicionais na Espanha, né? El turrón, pessoal, que é o nosso torrone, tá? Para quem já comprou torrone aí no mercado, né? Ou torrone
artesanal feito em casa, né? É aquele torronezinho que pode ser de amendoim, pode ser de outro tipo de amêndoa, né? Tá? E ele é um doce típico de la herência muçulmana. Pessoal, o sul da Espanha, ele há alguns séculos, ele era tomado, ele foi habitado por muçulmanos vindos do norte da África, né? Então, por isso que uma das características culturais dessa região justamente ficou o torrone, né? El turrón, tá? Então, herência muçulmana significa herança, tá? Ele é feito à base de almendras tostadas, principalmente amendoim, né? Miel, claras de huevo e açúcar, tá? Aí, pessoal, diz aí que pela primeira vez foi produzido na região de Gijona, né? Em Valência, tá? Al este da Península Ibérica, tá? Então, a leste, tá bom? Muitas variedades de torrone, né? A gente pode ter alguns com textura mais dura, outros mais macia, né? E também os torrones de chocolate. Depois vai ter uma foto lá onde a gente vai conseguir ver melhor a textura, né? E o formato do torrone, tá? E também ele é normalmente cortado em forma de tabletinhos, tá? Se sirve em trozos, tá? Sirve em pedaços em uma bandeja junto a nueces e outros dulces navideños. Junto a nozes, tá, pessoal? Tipos de nozes, então, servidos juntos com o torrone, tá bom? Los polvorones são os dulces redondos e compactos, tá? Então, o polvorón ele é feito de harina, manteca, canela, açúcar e almendra, tá? E amêndoas também, né? Principalmente aí amendoim, tá? Ele é envolvido num papel, tá? É muito gostoso, muito macio, se desmancha na boca, se deshacen en la boca, tá? E eles têm esse nome, pessoal, porque estão cobertos de açúcar glacê, estão polvilhados de açúcar glacê, tá? Então por isso que se chama polvorones, tá bom? Os mais conhecidos são os de Estepa, na região de Sevilha, e de Antequera, na região de Málaga, tá bom? Outro doce muito tradicional são as gemas, tá? Para quem já comeu quindim, pessoal, é um doce que se assemelha ao quindim. Ele é feito com gema, principalmente, né? Simplesmente com gema de ovo e açúcar, tá? E é feito uma bolinha, como se fosse um brigadeiro mesmo, tá? Uma bolinha pequena. Além dele, também tem o maçapã, tá? Que é também um docinho feito com almendra, açúcar, miel e huevos, tá? Também ele se assemelha assim, a um docinho que parece um brigadeiro, né? E é uma receita muito antiga, tá? A primeira receita remonta lá ao século XVII, tá? Então, um doce já muito antigo e tradicional. Eles normalmente vêm em forma de lua, de frutas ou de animais, tá? A pessoa que faz, ela escolhe o formato que ela quer dar para o seu docinho, tá? Por último aí, o roscón de Reyes, que vocês já conhecem, tá? Vocês já conhecem. Hablamos dele na última classe, na última aula, né? A gente falou do roscón de Reyes, tá? E eles utilizam, né? Eles fazem o roscón de Reyes para desayunar el dia 6 de enero. Desayunar, tomar o café da manhã, né? E no dia 6 de janeiro, como a gente falou no texto anterior, se comemora o Dia de Reis, né? E é nesse dia, segundo a tradição mais comum espanhola, em que as crianças abrem os presentes, né? Então, dependendo da costumbre, dependendo do costume da família, se desayuna, se toma o café da manhã antes ou depois de abrir os regalos. Regalos, né? Os regalos são os presentes, os presentes, tá, pessoal? Então, dependendo da tradição da família, eles podem tomar café antes ou depois de abrir os presentes, tá? O que é o roscón de Reyes? Ele é um tipo de bolo, né, pessoal? Um bolo doce, tá? Feito em forma de coroa, né, ou de rosca, como queiram, decorado com rodajas de fruta, com pedaços, com rodelas de fruta confitada, a fruta cristalizada, tá, pessoal? E essas frutas, elas representam as joias da coroa do rei, las joyas de la corona del rei, tá? Às vezes ele pode ser recheado, tá, com nata ou creme, e no seu interior a gente tem duas surpresas, tá? Uma figurinha de cerâmica, porque justamente ela é assada junto com o pão, então tem que ser cerâmica, porque senão ela queima, né? Que é colecionável e também ou uma ou outra, né? E um aba seca, que é um aba? É um tipo de feijão, tá? Então, em algumas roscas coloca-se a figurinha de cerâmica e em outras se coloca o feijãozinho, né? E quem encontra el aba, quem encontra o feijãozinho, deve pagar el roscón, paga o doce no próximo ano, no próximo Natal, tá? Então, um pouquinho
desses costumes, né, pessoal? Desses costumes, las costumbres navideñas, dentre ellas, los dulces navideños. Aí temos, então, el turrón, vocês podem ver aqui, tá, né, pessoal? É feito com, aqui a gente tem um que é feito com chocolate, né? Ó, tá feito aqui com chocolate, também com almendras, principalmente aqui amendoim, né? Então aqui a gente tem um de chocolate, aqui a gente tem um pouquinho mais macio, né? Esse aqui feito com creme. Los polvorones, olha aqui, ó, são redondos, né? E compactos, né? Baixinhos, polvilhados com açúcar de confeiteiro, aqui com outra sementinha, né? Então, esses los polvorones. Las gemas, né? Eu tinha dito para vocês que se assemelha com um quindim, né? Olha, bem amarelinho, feito em formato de brigadeiro, tá? Então, las gemas de Ávila. El mazapán, olha aqui, ó, formato de frutas, né? Olha só, formato de morango, de maçã, de banana, de perinha aqui, né? Então, formatinho de fruta, el mazapán. E, por último, el roscón de Reyes, tá? Como a gente falou, uma rosca doce, né? Decorado aqui com frutas cristalizadas, que representam as joyas del rei, as joias do rei, né? E aqui dentro, olha, tem um recheiozinho, aqui dentro pode ter ou uma figurinha de cerâmica, ou então um grãozinho de feijão. E quem acha o feijão precisa pagar o doce no próximo ano, ele aproxima a Navidad. E aqui a gente tem uma foto, né, uma bandeja com vários desses doces que a gente falou, né? Decorando aqui uma mesa natalina, tá? Então, muito interessante aqui os típicos doces, os típicos dulces de la tradición navideña en España. E agora, meus queridos, es contigo, tá? Então, aqui, pessoal, a atividade da aula 21 para vocês postarem lá no AVA. Ela é composta de texto, tá? O texto vai estar antes aqui, eu só troquei a ordem para mostrar as questões para vocês agora, mas lá na atividade que vai ser postada, o texto está antes das questões, beleza? E aí vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem mais uma, tá? São 8 questões, vai até H, são questões de interpretação, beleza? Nas quais vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Então, é só voltar lá, se tiver alguma dúvida, fazer a leitura novamente do texto, tá? Ir até o vocabulário, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, né? E responderem as questões, tá, pessoal? Bem tranquilo, com calma, com tranquilidade, e depois postar no AVA, tá? Olha aqui, por exemplo, el turrón es tradicionalmente de Gijona. Verdadeiro ou falso essa informação? Los polvorones pueden ser blandos ou duros, verdadeiro ou falso, assim por diante. Ah, professor, estou com dúvida. Volta lá no texto e busca a informação. Beleza? Cierto, mis queridos? Agradezco por la atención de ustedes. Deseo que a ustedes les tenga gustado mucho la clase de hoy. Y nos vemos, nos hablamos daqui a un rato, daqui a un poquinho, en el chat de Tira Dúvidas. Muy buenos estudios. Hasta luego, un gran abrazo